Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador eleito pelo Partido Novo em Minas Gerais, Matheus Simões. Aliás, foram 4 vereadores que o Partido Novo elegeu no Brasil inteiro. O Matheus Simões é uma dessas raridades, é um dos 4 eleitos no Brasil pelo Partido Novo. Matheus vem aqui para fortalecer o lançamento do partido em Mato Grosso. Vai ter um ato hoje às 19h30 no Hotel Veneza. Ele vai fazer uma palestra sobre o Partido Novo e a gente vai conversar um pouco sobre o que é esse Partido Novo e como que é ser parlamentar de um partido como esse. Esse Partido Novo rompe com a velha política? Bom dia, Matheus, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes. Rompe com a tradição de política feita por profissionais que têm mostrado que estão aí para se servir do espaço público e não para servir ao público, né? Então, o partido que é composto essencialmente por pessoas que não militavam, não estavam envolvidas na política, que foi registrado há pouco mais de um ano, no dia 15 de setembro, há pouco mais de 2 anos, no dia 15 de setembro de 2015, conseguiu eleger na sua primeira eleição vereadores em 4 capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e está pronto em 2018 para ingressar no Congresso com uma bancada representativa, porque isso nós já descobrimos nas bancadas onde nós estamos, nas câmaras municipais. Nós não precisamos ter maioria, nós precisamos conseguir marcar posições, porque a política está em transformação e a gente tem que garantir que essa transformação seja positiva. Pois é, o que um vereador do Partido Novo pode fazer na Câmara Municipal em Belo Horizonte? Bagunça, dar trabalho para os outros, interromper a politicagem antiga, atrapalhar os esquemas. Desde que eu entrei na Câmara Municipal, eu já consegui algumas alterações muito significativas, sabe, Antero? Por exemplo, a Câmara de Belo Horizonte custa 240 milhões de reais por ano. E eu sozinho estou economizando quase 5 milhões de reais ao longo do meu mandato, mostrando que a gente não precisa, por exemplo, de 2 carros oficiais, que eu não preciso de 21 assessores, mostrando que eu não preciso de 6 mil reais para pagar selo, como os meus colegas têm por mês, que eu não preciso de R$1.000 de telefone, porque que eu não preciso de auxílio paletó, eu já me vestia antes, eu já comia antes, eu já andava de carro antes. Então, se a gente partir dessa moralização e encarar a questão pública de uma forma um pouco mais responsável, a gente já avança, porque nós estamos numa crise de falta de credibilidade tão séria no ambiente político, que essas pequenas transformações vão ser capazes de fazer com que as pessoas voltem a se animar com a política, porque o fato de a gente ficar de costas para ela nos trouxe ao momento que a gente vive hoje, em que os piores estão do lado de dentro e nós estamos presos do lado de fora. Vereador, deixa eu fazer uma pergunta a propósito de uma frase sua aí ao responder ao Antero. O senhor está nesse primeiro mandato, esse é o primeiro mandato como vereador e pelo Partido Novo. Qual é a sua perspectiva? O senhor vai ser candidato a deputado estadual agora em 2018 ou vai ser candidato à reeleição lá em 2020? O meu compromisso nesse momento é cumprir o meu mandato, não porque eu tenha prometido para ninguém, mas exatamente porque nós defendemos não políticos. Eu tenho uma vida profissional em Belo Horizonte, eu prefiro permanecer em Belo Horizonte cuidando das minhas questões, ajudando a minha cidade, que está se transformando numa cidade feia, pobre, suja e perigosa. Então eu acho que Belo Horizonte precisa de atenção, apesar de reconhecer que o partido precisa avançar na direção do Congresso para marcar os exemplos nacionais. Nós temos hoje um Congresso que dá vergonha de assistir. Basta ver as votações que nós temos de voto aberto, tanto a votação da denúncia contra o Temer quanto a votação anterior do impeachment de Dilma. O brasileiro, quando assiste os deputados se manifestando, tem vontade de fugir para outro lugar. Então nós precisamos voltar a recuperar a estima do povo brasileiro pelo ambiente político e não o medo e a raiva, que é a situação que a gente tem hoje. Eu, particularmente, termino meu mandato. Termina, não vai disputar de novo. Não sei se for ser candidato à reeleição. Essa é uma distância, eu estou ainda muito longe. Para mim, a política é muito desgastante. Eu sou muito combativo, muito bravo, muito irritado. Lá em Belo Horizonte, outro dia, minha secretária entrou num táxi e o sujeito falou: a senhora trabalha aí com quem? Ela falou: com um vereador novato. Aí ela perguntou: é um que anda de bicicleta? Quem me conhece gordo desse jeito, óbvio que não é de bicicleta que eu ando, né? Ela falou: não, é um amigo do que anda de bicicleta. Ela falou: é o gordinho nervoso. Então, assim, eu já sou conhecido na rua como gordinho nervoso. Então, eu não sei se eu consigo me reeleger
para o meu próprio bem. Mas é importante para mim continuar brigando dentro da Câmara a cada dia. Me perguntaram outro dia se isso não vai fazer com que eu não consiga amigos dentro do espaço político. Eu não estou no ambiente político para fazer amigos. Eu estou no ambiente político para marcar posições. Nós precisamos romper, e eu falo isso de uma forma muito firme. Eu sou um liberal, o Novo é um partido liberal. E as pessoas falam, os seus inimigos da esquerda. Eu falo, os meus inimigos não são os da esquerda, porque os da esquerda eu sei onde eles pisam. Eu sou inimigo do centro amorfo, dessas pessoas que não têm lado, que não têm posição, do político que está ali no toma lá da cá, na troca de pequenos favores, na troca da secretaria, da nomeação para que ele consiga se manter no poder. Nós temos que romper com esse tipo de política praticada por quem quer continuar sendo eleito e reeleito. O Novo nem permite uma segunda reeleição em nenhum cargo, exatamente para que o político não se acostume com a ideia de que ele deve trocar favores para poder se profissionalizar no ambiente público. Tá, e como é que você financiou a sua campanha? O que você acha dessa brilhante tese que os congressistas estão dizendo lá, que tem que ter 4 bilhões de financiamento, de fundo público para financiar político? Nós estamos sendo roubados, né? Na verdade é isso. O Novo é o único partido no Brasil que não utiliza o fundo partidário. Aliás, nós estamos tentando devolver quase 3 milhões de reais, mas o TSE não conseguiu ainda desenvolver um sistema para receber o dinheiro do fundo partidário de volta. Nós não vamos usar o fundo eleitoral, é proibido estatutariamente no caso do Novo. Então, isso, hein? Eu acho que isso é importante. Nós temos que começar a romper com essa picaretagem que é financiar a política com dinheiro público, que devia estar sendo gasto com segurança, com educação, com saúde. Então, nós não vamos utilizar. E acho que o Congresso dá um recado muito equivocado para a população. Num momento de falta de credibilidade como esse, ele virar para a população e dizer, nós vamos roubar mais 4 bilhões do orçamento público já sacrificado para poder garantir que nós vamos ser reeleitos. Eu espero que a população ouça o recado e dê o tapa na cara de volta do Congresso e não reeleja ninguém, para que eles entendam que esse dinheiro tem dono, o dinheiro público tem dono, ele precisa parar de ser gasto como se não tivesse dono. Você não acha que tem gente séria no Congresso? Certamente, mas porque infelizmente a menos que essas vozes se levantem a uma altura que a gente consiga ouvir do lado de fora, eles devem ser todos extirpados de lá. Eu não consigo ouvir uma única voz contundente no Congresso hoje contra o fundo eleitoral. No Senado ele passou como se fosse uma votação de um dia comemorativo, sem discussão alguma com a sociedade e num golpe, porque claramente como a reforma estava demorando na Câmara, os senadores atalharam do lado de lá, aprovaram um minifundo eleitoral de pelo menos 1,7 por ano, e aí eu pergunto, que tipo de mensagem e mais os 800 milhões do fundo partidário. Que são 2,5 bi por no ano eleitoral, são 2,5 bi. Né? Que mensagem nós estamos dando para a população na hora que o Congresso faz isso, na hora que o Senado se articula? O Senado era a minha esperança de barrar a reforma política que estava sendo pretendida na Câmara, com uma reforma equivocada como o Distritão, e aí ele pega e me aprova um fundo eleitoral. Com 44 indiciados lá, está com difícil, né? Esperança, né? A esperança é a última que morre, lamentável, né? Que o Senado, realmente o Senado sempre teve essa coisa de grande casa legislativa do país. A casa que estava lá, que tinha personalidades, né, muito comprometidas com a ética, etc, mas despencou, né? Despencou. Não, você tem uma tese hoje sendo debatida nem na Câmara nem no Senado. Você não tem mais discussão de política, você tem discussão do toma lá da cá. E na verdade tá cada um tentando salvar a si mesmo. É isso, né? Porque com a quantidade de indiciados que há lá, tá todo mundo tentando garantir que vai ser reeleito para manter o fogo. É essa a verdade, é o da primeira instância, porque lá vão ser condenados e vão ser condenados rapidamente. Então, há claramente um esforço de manutenção das vagas, porque o fundo eleitoral nada mais é do que uma garantia de que quem está eleito vai ter muito dinheiro para tentar se reeleger. Quando você diz assim, o Novo é um partido liberal, o que é ser liberal no Brasil? Ser liberal no Brasil é ser contra um Estado inchado, é ser a favor do mérito na medida das coisas, é ser a favor de um Estado mais eficiente. Nós desperdiçamos muito dinheiro público. Um dado interessante, Minas Gerais gasta com seus alunos de escolas públicas o mesmo tanto que o Chile. E a nossa educação é muito pior do que o Chile em todas as medidas que são feitas. Falta gestão. Então, a gente tem realmente um país pobre, é claro. O Brasil não é um país rico, mas há dinheiro para fazer muita coisa e esse dinheiro se perde, nem sempre por corrupção. Eu tenho uma opinião
de que o maior problema da política brasileira não é a corrupção, é a incompetência. A corrupção é só aquela que nos agride mais, e ela tem que ser combatida, obviamente, porque ela vai matando a nossa moral. Mas a incompetência na gestão do recurso público é um problema que se nós não olharmos para ele de frente e falar, precisa de gestão nesse ambiente, nós vamos continuar jogando dinheiro fora, parados no tempo, sem processos educacionais melhores e sem conseguir gerar riqueza, porque é isso que as pessoas não percebem. Um Estado que gasta mal como o brasileiro precisa de arrecadar cada vez mais e atrapalha a atividade econômica. E onde a atividade econômica não prospera, prospera a criminalidade. A geração de riqueza é a única forma de resgatar o cidadão brasileiro efetivamente para uma vida mais digna, para uma vida fora do crime, na direção da educação, na direção de outro país. Se nós não conseguirmos promover esse ambiente, que é um ambiente do empreendedor, que é um ambiente do emprego e não um ambiente da bolsa, nós não vamos conseguir sair do momento político que o Brasil vive hoje. Tá, o Novo está se organizando em Mato Grosso como? Nós temos núcleos bem organizados já em Cuiabá, em Sinop, estamos nos expandindo na direção do restante do estado. O Novo tem uma chamada um pouco diferente, porque ao contrário da maioria dos partidos que quando vai fazer filiação, faz uma festa, distribui churrasco, camiseta e pega as fichas de filiação, no Novo obriga o sujeito a pagar uma mensalidade, porque como nós não usamos o fundo partidário, quem quer estar junto com o partido contribui para o projeto. E você vender isso para alguém hoje, essa ideia de que você tem que participar de um movimento político e contribuir com isso num ambiente político como o nosso, não é fácil. No passado quem fazia isso era a esquerda, hein? Mas você sabe que eu digo que o pessoal da esquerda... Tem coisas da esquerda. A esquerda se perdeu na história. Eles já souberam se organizar, não é? E são organizados até hoje de alguma forma. O que a gente fala para as pessoas nos eventos, eu falo eu e os outros vereadores, é que para quem duvida, nós temos 4 cartazes vivos sendo balançados por aí de como é que é possível praticar fisicamente uma outra política. Quais são as grandes teses do Partido Novo? Eu te diria que no campo da economia, a nossa principal meta é conseguir desburocratizar o ambiente de negócios do país. Nós temos um país com um processo de licenciamento, com processo de obtenção de alvará no município, de licenciamento no estado, de licenciamento na União, que é um país perdido. Nós precisamos desregulamentar o restante da economia, vide aí a briga interminável da questão do Uber em várias cidades. Belo Horizonte tem uma lei que proíbe o Uber funcionar na cidade. É um absurdo, o Uber funciona com base em liminar judicial. Então, na parte econômica, desregulamentação... Você é a favor da liberação do Uber? Sim, fui autor, inclusive, de um projeto esse ano lá em Belo Horizonte para revogar a lei inconstitucional da cidade, mas mais uma vez o lobby dos taxistas conseguiu fazer com que 26 vereadores votassem a favor da causa deles. É uma pena, né? Você vê 5.000 taxistas contra 1 milhão de usuários de Uber e Cabify em Belo Horizonte e os vereadores se posicionam do lado do interesse corporativo. É por isso que eu digo, nós temos que romper com essa política dos pequenos interesses. Agora, só continuando sobre o Novo, eu acho que na economia, então, nós estamos falando disso, mas nos outros setores todos, o Novo vai estar dizendo, menos Estado. Nós precisamos de um Estado fora das atividades que o particular já mostrou que executa melhor do que o poder público vem executando. Tá. Tem aqui uma mensagem. Antero, o discurso desse vereador é o sonho de todos nós que acreditamos num futuro muito melhor. Acredito que seria a mesma coisa quando o negro sonhava com a liberdade, que naquele momento para eles provavelmente era impossível. Obrigado, Luiz Gonzaga filho de Luiz Gonzaga, do Dudu, que era seu parceiro nessas indas e vindas da política. É verdade, Luiz Gonzaga, você vê que eu tô ficando velho, né? Fiz política com seu pai e agora tô te ouvindo, né? Aí tem aqui uma outra mensagem do Sebastião. Bom dia, Antero, ilustre bancada. Concordo com o nobre vereador. Temos hoje um Congresso Nacional enlameado com inquéritos e mais inquéritos de mais metade dos parlamentares investigados em processos sobre falcatruas. Se tem políticos bons, estes têm que se agigantar para se impor aos maus políticos. E não vemos isso no Congresso. Aí vemos esses bons políticos vindo a público dizendo que o povo deve ir às ruas. Muito boa a ideia desse Partido Novo. Boa entrevista essa, Antero. Parabéns. Grande abraço e boa terça-feira a todos. Sebastião, eu acho que o parabéns aqui é para você, viu? Parabéns pro vereador. Nós só estamos perguntando. Agora o seguinte,
A questão liberal, o Novo é a favor da educação pública e da saúde pública ou é a favor de privatizar tudo? Nós somos a favor, por exemplo, da privatização da estrutura dos serviços de saúde e educação. Nós não somos bons gestores de obras e, portanto, quando eu deixo a escola por conta da gestão predial. Aliás, Belo Horizonte fez isso, né? Fez isso e da educação, né? Excepcionalmente bem. Aqui é uma resistência não, enorme. Aqui eu cansei de falar que um dos erros do Pedro Táxi foi não enfrentar o Sintep. Porque o Brasil era república corporativa, né? Belo Horizonte, as escolas pelo que eu estou sabendo, o prefeito lá, o Márcio Lacerda, né? Exatamente. O Márcio Lacerda, que era do PSB de esquerda. O secretário dele era do PT, não era? Era do PT. O secretário que é secretário PT, hoje do governo, né? Pimentel. Eles implantaram lá um negócio que eu acho espetacular. E a ideia tá certa. Então. A ideia tá certa, quer dizer, o município dá o terreno, é isso? Você me corrige. O terreno ele paga um aluguel, na verdade, ele paga por mês uma taxa mensal que inclui a construção da escola, a gestão completa da infraestrutura. Do prédio, né? Do prédio. Garantir que o quadro não tá riscado, que tá pintado, que a cantina está funcionando, que os brinquedos estão em ordem no pátio. Então toda a manutenção é feita pelo próprio parceiro privado. São 42 unidades. Quando você compara as UMEIs, que são essas unidades, as que foram entregues na PPP e as que estão na mão do poder público, dá vergonha de ver a diferença de uma para outra. Porque, gente, como é que você vai gerir obra em 350 escolas numa cidade como é Belo Horizonte? Não tem jeito. O município não dá conta. Então, nós somos a favor de que a infraestrutura deve ser conduzida por quem sabe mexer com obra. A prefeitura não sabe mexer com obra. E o conteúdo pedagógico nessa história? É público. Não, é público, pois é. Mas aí, essas escolas, elas sofrem um efeito positivo? Muito positivo, porque as diretoras param de tomar conta do banheiro que está sujo, da luz que está apagada, para tomar conta do processo pedagógico efetivo. Muito parecido com a experiência que foi percebida nos presídios que também passaram por esse mesmo tipo de processo. Minas Gerais tem um deles, em que a estrutura física do presídio, até a parte de alimentação, é toda por conta do parceiro privado e o poder público cuida da segurança. Desse jeito nós não tivemos até hoje nenhuma rebelião nesse presídio, não tivemos nenhuma fuga nesse presídio, enquanto os outros presídios vivem essa situação caótica que a gente assiste no país. Eles perguntaram, mas é mais caro? Não, custa mais barato do que manter a escola pública, custa mais barato do que manter o presídio público, porque o governo é um mau gestor. Gente, isso é um ponto final. Nós temos a experiência concreta, o governo não sabe gerir, e esse não é um problema brasileiro. Mas o governo não é gerido pelos políticos? Que tem interesse. Em última análise, o governador é eleito, o vice-governador é eleito. Olha, o secretariado é montado por... Eu já participei de governo aqui, do Dani de Oliveira, por exemplo, que era um homem de esquerda, né? Um social-democrata, né? De centro-esquerda, pelo menos. O Dani de Oliveira fez um governo extraordinário aqui, ajeitou o Estado, diminuiu o tamanho do Estado e, enfim, fez um governo de reformista, um governo que acertou os caminhos do Estado de Mato Grosso. Aí entrou um empresário que disse que era liberal, Brairo Maggi, destruiu o Estado. Empregou gente pra burro, colocou gente aí a doidel. Quer dizer, a direita, esses ditos liberais são liberais lá quando tratam da economia dele. Quando eles vêm pro Estado, eles querem transformar o Estado num cabide público de emprego. E é por isso que não pode deixar o político gerindo. O político troca a cada 4 anos. Que gestão é essa, gente? Eu brincava que uns anos atrás, falava que a mineradora Rio Tinto, que é uma das maiores do mundo, né? Tinha um planejamento estratégico para 50 anos. O município tem planejamento para 2 anos, que é só o plano plurianual, é só isso que ele faz, não faz mais do que isso. O governo do Estado a mesma coisa, a União a mesma coisa. Como é que nós podemos suportar que o poder público se planeje para cada 2 anos? Aí na hora que você passa para um modelo deste PPP, o prédio está entregue há 20 anos para o parceiro privado. Ele tem que construir bem o prédio, porque ele vai ter que dar manutenção naquele prédio por 20 anos. Se ele entregar uma porcaria, quem vai ter prejuízo com isso é ele. E aí é que a gente percebe a diferença com quem tem compromisso com o longo prazo, com um contrato como esse, e quem tem compromisso com inaugurar a obra. O político brasileiro não gosta, por exemplo, de reutilizar espaços que estão deteriorados. Ele prefere fazer uma obra nova para ele poder cortar a fita. É esse tipo de equívoco que nós temos que romper. E para isso a gente precisa controlar as asinhas dos políticos. O político tem que ter menos espaço de movimentação no Brasil do que tem hoje. Tá, nós estamos recebendo aqui a mensagem do Glauco. O Glauco é um professor de xadrez, é um universitário. E ele diz que vai lá na sua palestra hoje. Muito bem, e que está divulgando isso nos grupos de apoiadores da Unilivres.
Muito bem. Das universidades livres, e que ele vai lá. Tá bom. Matheus, estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, né? Felizmente rádio é tempo, gostaríamos de continuar, mas o tempo nos pede que terminemos a entrevista. Seja sucesso ao pessoal do Novo aqui em Cuiabá, sucesso também, e tomara que vocês sejam muito bem sucedidos. E que o Novo não se transforme em velho em pouco tempo, né? E para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, as pessoas têm que vir pro lado de dentro. Minha avó já dizia, né? Casa a gente limpa pelo lado de dentro. Quem olha pelo lado de fora não consegue alcançar nunca esse resultado. É a hora da gente passar pro lado de cá do balcão, e é esse convite que eu faço a todo o povo do Mato Grosso. Se envolvam no processo político, encontrem a sigla que te represente e se envolvam no processo. Uma pergunta, só para encerrar, e gostaria que você fosse rápido, porque o nosso tempo está esgotado. Pergunta aqui, como é que faz para se candidatar pelo Novo? Porque eu vi que vocês têm um processo diferente. O Novo, a filiação pelo Novo é toda digital, não tem aquele negócio de abono de ficha, porque a gente faz uma avaliação do sujeito para saber se ele é ficha limpa. Para filiar, ele tem que ser ficha limpa. E quer participar do processo eleitoral, se submete a um processo seletivo, com prova, com entrevista, porque não é possível que a gente entrevista qualquer pessoa para trabalhar na empresa da gente, mas não entrevista o candidato para saber se ele está alinhado com o que o partido defende, com o que a população precisa. Sucesso hoje na palestra. Muito obrigado, gente.